Salve, salve a todos os meus queridos e queridas alunos e alunas do curso técnico em recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Voltamos do intervalo, são 9 horas e 20 minutos, nessa quarta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Conta pra mim aí como é que vocês estão. Tô vendo aqui o pessoal de Francisco Macedo, de Juazeiro do Piauí, de Prata do Piauí, de São Miguel da Baixa Grande, tá? Tô vendo também que nos primeiros tempos vocês estavam muito quietinhos, tá? Parece que o feriado passou e vocês não saíram do feriado. Vocês estão quietos demais, vocês não são assim, não. Eu conheço essa turma de técnico em recursos humanos é indo e voltando na participação. Vocês são show, vocês arrasam. Cadê os meus alunos? Cadê os professores mediadores que estão acompanhando a aula do canal Educação, galera? 9 horas e 20 minutos depois do intervalo, tá bom? Estamos voltando com mais um dia de transmissão para vocês, tá bom, galera? Nessa quinta-feira, a gente vai conversar um pouco mais sobre a estrutura, tá? Do projeto de vocês. A gente está agora sim na reta final da entrega do trabalho. Hoje é dia 8, vocês têm até o dia 15 para entregar esse trabalho para os professores mediadores, tá bom? O professor mediador vai entrar. Aos que já entraram em contato, agradeço. Aos que ainda não entrou, entre logo em contato conosco, tá? Seja pela Seduc ou pelo meu e-mail, que eu já deixei para vocês. Eu vou até vou escrever de novo aqui no nosso material, nosso slide, para poder botar o nosso aluno, o seu aluno, para participar. E se for o caso, o próprio aluno também pode entrar em contato. Alguns alunos já entraram em contato para tirar algumas dúvidas. Vocês podem entrar lá pelo meu e-mail também, beleza? Mas não deixe de entrar em contato, porque dia 21 e dia 22 a gente terá essas apresentações de vocês aqui pelo canal Educação. Tá bom, meus queridos? Pessoal de São Miguel da Baixa Grande já deu aquele bom dia bonito que eu gosto, tá? Aquele bom dia arrastado, grande. Bom dia! Bom dia, meus queridos. Bom, além de conversar sobre a estrutura do projeto, que a gente sempre conversa com vocês, a gente também vai ter um momento para conversar um pouquinho sobre, tá na tela para vocês, ó, fundamentos para a atuação profissional. E hoje a gente vai focar um pouquinho no aspecto das inteligências, tá? Das inteligências que a gente tem, tá? Não quero ninguém nunca mais ouvir. Vocês vão conversar e trabalhar um pouco sobre isso. Se já não trabalharam com o professor André Loyola, tá? Mas provavelmente ainda vão trabalhar sobre como todos nós somos inteligentes. Não tem essa história de, ai, professor, eu não sou inteligente não, tá? Ou, a fulaninha ali, ó, ela não é inteligente nada. Não, galera. Todos nós não só somos muito inteligentes, todos nós, porque fazemos parte disso, né? É o que nos classifica como espécie humana, né? O ser, né? O homem que sabe, né? Então, sim, nós somos sábios. Só que aí a gente temos múltiplas inteligências, é um dos tópicos da nossa aula de hoje, né? Entender, né, essa diversidade de inteligências que todos nós temos. Bora lá, pessoal de Prata do Piauí? Vamos nós, tá? Então, nosso roteirinho de aula, ó. Fundamentos para a atuação profissional, refletir sobre as principais competências para inserção no mercado e reconhecer em si mesmo as potencialidades, os pontos que precisam ser melhorados para se tornar um profissional demandado pelo mercado. E a gente vai conversar sobre isso, tendo essa leitura das múltiplas inteligências, tá? Trabalhadas aí pelo Howard Gardner, né? Um dos grandes psicólogos, psiquiatras que a gente já teve aí no mundo, tá? E essa abordagem vem crescendo muito nos últimos anos, tá bom? Pois bora lá. Quem é que já terminou o relatório?
story que eu quero saber. Comenta aqui no nosso chat ao vivo que eu quero saber, que agora a gente vai começar a nossa aula conversando com vocês sobre informações sobre o projeto, tá? Hoje eu vou focar um pouquinho com vocês na parte final, que é as referências, como é que a gente escreve as referências, tá? Mas eu quero saber, e aí, galera, quem já está terminando, quem já terminou, quem ainda não começou, não tem, né? Rascunhos, o que aconteceu aí com esse aluno, com essa aluna que fez só os rascunhos? Por que ainda não começou a escrever? Por que não saiu do rascunho para colocar realmente na prática? A Clara, Clara, por quê? O que está faltando para começar a botar isso no papel mesmo, escrever? É o medo? É a vergonha? Vamos lá, ó, já passou do tempo, hoje é dia 8. A data da entrega é dia 15, tá? Eu entendo que às vezes a gente fica um pouquinho receoso, a gente quer o melhor trabalho possível, só que a gente trabalha com prazos. Isso é uma demanda não só da escola, mas vai ser uma demanda do mercado de trabalho para vocês, tá? Então a gente precisa de um trabalho entregue, concluído, certo? E claro, completo, tá? É completo em que aspecto, professor? Completo no aspecto de ter abordado cada um dos detalhes? Claro que não, porque vocês não vão ter tempo para isso. Mas completo no sentido de temos uma estrutura no trabalho de vocês e a gente precisa ter uma introdução, precisa ter objetivos, precisa ter produção textual, precisamos ter considerações finais e referências. Esses 5 pontos não podem faltar. É isso que não pode faltar, certo? Precisa ter coerência e coesão e pronto, tá? Todos os mínimos detalhes, é claro, que sempre vai ter como melhorar. Quando vocês entregarem o trabalho, vocês vão sair com aquela conclusão, sensação de, ai, poderia ter melhorado aqui. Mas é por isso que esse é o nosso trabalho 1. Olha só, vou voltar aqui, ó, só para poder resgatar isso com vocês, ó. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 1. No próximo módulo, a gente vai ter um projeto interdisciplinar 2. Vai ser outro desafio, tá? Não vai ser a mesma coisa, vai ser um desafio diferente, certo? Mas aí é claro que vocês já vão ter aprendido muita coisa, tá? Então, para quem ainda está meio perdido, comece a escrever para poder tirar essa dúvida, porque muitas coisas são esclarecidas quando vocês começam a escrever, tá bom? Vou passar para outra folha para digitar. Pronto, beleza, Clara. Prof, pode citar o nome do local na introdução? Fala um pouco dele na introdução? Pode sim, tá? Não sei se foi a Clara mesmo que está perguntando, mas é o seguinte. A introdução a gente dedica esse espaço para apresentar o trabalho de modo geral, certo? Para dar as caras e dizer, olha, é sobre isso que a gente vai falar. Os detalhes, né, as partes pertinentes, a gente coloca dentro do produção textual, tá? Na produção textual, a gente tenta encontrar os objetivos que vocês colocaram, especialmente os objetivos específicos, tá? O objetivo geral, como vocês já conversaram, tá? Como a gente já conversou, é sobre o tema geral, certo? Que é o painel socioeconômico, um retrato da realidade local. E o objetivo específico é sobre os componentes, tá? Que você vai ter que trabalhar dentro do teu projeto, dentro da tua produção textual, certo? Se é fazer uma análise, se é fazer um esclarecimento, se é fazer um retrato propriamente dito, tá? Lembra lá que os objetivos você vai escrever sempre com o verbo no infinitivo, para demonstrar a ação que você vai executar, tá bom? Lá na nossa aula, agora eu não lembro qual foi a aula que a gente trouxe, eu deixei para vocês no slide exemplos de verbos que vocês podem colocar nos objetivos, para quem não escreveu objetivo nenhum, tá? Então você pode ir lá, voltar nas aulas anteriores. Aonde, professor? Lá na plataforma do canal Educação, é um site www.canaleducacau.tv, certo? Porque educação sem cedilha e sem tio, por isso eu falo Educacau.
tá bom? Então você entra lá, você volta nos materiais, nas aulas anteriores e procura os PDFs dos materiais que são os nossos slides. E lá eu deixei material para vocês saberem direitinho cada verbo e que verbo e que sentido cada verbo tem. Então eu quero trazer uma ideia de conhecimento, eu quero trazer uma ideia de análise, eu quero ter uma ideia de explicação, tá? Então para cada tipo de ideia tem tipos de verbos, vários exemplos de verbos e vocês podem colocar. E aí esses verbos, essas ações, não os verbos em si, mas essas ações precisam ser contempladas na produção textual. Tá bom? Mas dá para falar um pouquinho sobre apresentar, né? Professor, o meu local, né? Que é uma realidade local. Dá para trazer aqui na introdução? Dá demais, tá? Desde que ela seja uma apresentação. Olha, eu moro aqui nessa cidade, eu moro aqui nessa região, tá tantos quilômetros da capital Teresina, tá tantos quilômetros de outras, né, de outras cidades mais povoadas ou menos povoadas que sejam mais conhecidas, tá? Então sim, dá sim para colocar, tá? Pois eu vou mudar um pouco, só um ajuste, beleza? Esse é o momento, tá? Então, para quem já estruturou, para quem já esboçou o trabalho, fez o rascunho, tá na hora de só ajustar e colocar no papel, especialmente, ó, no digitado, certo? Porque a entrega, ela deve ser digital, tá bom? Para quem? Para o professor mediador que vai ficar na coordenação, tá bom? Para a coordenação, isso vai ser entregue dentro da coordenação. Cadê os meus alunos? Só estou vendo um aluno participando dessa aula, só a Clara. É isso, pessoal de São Miguel da Baixa Grande, eu só falei com a Clara. Cadê os demais alunos de São Miguel da Baixa Grande? Cadê o pessoal de Manuel Emídio? Cadê o pessoal de Prata do Piauí? Cadê o pessoal de Juazeiro, de Francisco Macedo? E aí, meu povo, vocês já escreveram os trabalhos de vocês? Já esboçaram, que nem a Clara fez um resumo, tá? Cadê? Professor, vamos mandar para a sede. A sede que você diz é a GRE? Ou o que seria a sede aqui, só para poder ficar claro, tá? Lembra aí de que alguns alunos vão apresentar aqui com a gente, tá? Então, se você tem um aluno, se você tem interesse de apresentar aqui lá no dia 21 ou no dia 22, você pode mandar aí, ó, uma mensagem para mim pelo meu e-mail, tá? Vou até deixar aqui, ó, registradinho, ó. Quem tem, ó, o interesse de fazer a apresentação nesses dias aqui, tá? Vai ser uma apresentação remota, tá bom? Você pode mandar um e-mailzinho para mim, ó, no prof.assis.walter@gmail, tá bom? Se tiver o contato direto com o pessoal da Seduc, também vocês podem mandar para o pessoal da Seduc que eles vão entrar em contato com a gente também, tá? Pessoal de Manuel Mídio conseguiu entrar agora, professor, tá certo? Tava sentindo falta que vocês sempre participam, tá? Na verdade, estou observando alguma ausência de algumas turminhas aqui, tá? Do pessoal de Manuel Mídio sempre participando, reparo. São Miguel da Baixa Grande também sempre participando. Vocês... Tá, pois manda um e-mail para mim ainda hoje, de preferência, tá? Para a gente ajustar esses detalhes, tá bom? Agora, claro, quer apresentar, vamos botar esse trabalho no papel, vamos tentar fechar ele bem bonitinho, tá? Para que a apresentação também seja legal, tá bom? Mas manda mensagem para a gente logo, para poder a gente conseguir fazer esse ajuste. Beleza? Cadê os nossos alunos que estão pelo YouTube? Tô achando todo mundo muito quieto. Jardel, Lara, Raíssa, Juliana, Sueli, Leda, bora participar. Alunos e professores mediadores, tá? Que estão aqui online. Bora participar, beleza? Lembrando que a entrega final aqui, queridos, é dia 15 de setembro para o professor mediador, seja para Seduc, GRES, coordenação, tá? Em geral vai ser para o professor mediador, tá? Esse material ele vai ser anexado aos relatórios de vocês, tá? Para poder, quando vocês forem concluir, tá lá, todas as atividades, todas as provas concluídas, tá bom? Então, é um trabalho avaliativo,
Beleza? Bora nós. Fique atento, tá? Precisa atentar a todas as partes, tá? Introdução, tem introdução, objetivos, produção textual, consideração final e referências. Pelo menos essas 5, tá? Também tem anexos e apêndices, tá? Esses não são obrigatórios, mas se você tem algum material para acrescentar, você pode acrescentar no apêndice e anexo, tá? Os trabalhos devem ser prioritariamente individuais. O professor mediador vai avaliar a necessidade de poder ser ou não em dupla, tá? Trio, professor? Não, dupla, tá? Ou individual ou em dupla, certo? O texto não poderá fugir do tema principal, que é painel socioeconômico, um retrato da realidade local. É claro que vocês podem complementar, né, focar que realidade local é esse, que local é esse, certo? Você pode complementar, focar dentro de um desses painéis socioeconômicos, é o lado turismo, é o lado religioso, é o lado cultural, é o lado do agronegócio, escolhe um desses lados, certo? E você pode focar ao lado da educação, ao lado da educação ambiental, do meio ambiente. Então, todos esses lados, só não pode fugir do tema que é painel socioeconômico. Beleza? E deve obedecer à norma culta da língua portuguesa. Ter coerência, ter coesão dentro da escrita do teu texto. Beleza? Pois então, vamos nós. Gente, alguns alunos sempre questionam onde a gente pode pesquisar, tá? Então, além dos livros, tá? Além de sites, e aí eu digo para vocês, qualquer site, professor, prefira sites grandes, tá? Grandes plataformas, Globo, G1, R7, Veja, Isto É, Galileu, super interessantes esses sites de revistas grandes, tá? Porque ali com certeza vai ter uma equipe que vai dar uma avaliada no material, nos textos que estão disponíveis, tá? Alguns textos, pode também colocar um pouquinho na tela, Yara? Alguns desses textos, dessas revistas, né, muito grandes, né, Globo, G1, R7, super interessante, de fato são bloqueados, né, porque precisa aí de uma conta de acesso. Mas nem todos, tá? Boa parte deles, vocês conseguem fazer boas leituras, sim, tá? E aí dá para ler e citar. Não é para copiar e colar, certo? É para ler, entender, compreender e fazer uma citação, tá bom? Aí eu já percebi que alguns alunos chegam para a gente e perguntam: professor, eu posso botar um dado estatístico, eu posso botar um gráfico, eu posso botar... Bom, para essas informações bem precisas, é interessante fazer algumas leituras de artigos científicos. Esses, provavelmente, vocês ainda estão no primeiro módulo, estão se acostumando com a leitura. Vocês não têm o hábito, ainda não se acostumaram a ver artigo científico. Onde é que lê artigo científico, minha gente? Em portais, né, que são destinados a disponibilizar eles, tá? Aí a gente tem os nossos localizadores de artigos científicos. Quem são eles? Pode colocar aqui, ó, na tela, ó. Então, ó, aqui embaixo, vou deixar aqui de marca-texto, ó, são sites que vocês podem acessar, certo? Para encontrar. Eles são indexadores, são sites que vão localizar os artigos científicos para vocês. Tem o da Cielo, tem o do Periódicos da CAPES e tem o Google Acadêmico, tá? O Google Acadêmico é uma boa saída. Ele não é o Google, normalmente, tá? O Google, ele acha qualquer site. E o Google Acadêmico, ele localiza especialmente trabalhos científicos. Então, é interessante que vocês possam buscar para poder trazer esses dados bem precisos. Então, quem quer trabalhar, por exemplo, quer fazer um destaque sobre o desemprego, né? Eu sei que alguns alunos já me falaram assim: professor, eu queria falar sobre a empregabilidade depois da pandemia. Quem quer falar sobre a pandemia, alguma coisa do aspecto, e quer trazer um dado bem atual, certo? Bem preciso, às vezes vocês podem encontrar nesses trabalhos, nesses artigos, tá? Ó, aqui é o exemplo do Google Acadêmico. A cara do Google Acadêmico é essa, certo? Quando você acessa aqui o Google Acadêmico, você vai encontrar essa estrutura, certo? Aqui, ó, lá em cima,
certo? No campo de endereço, onde eu estou riscando aqui agora, vocês encontram o texto que vocês querem procurar. Então, eu quero pesquisar, eu botei aqui, fluxo de caixa. Tá? Eu quero pesquisar sobre fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Eu não sei o que é fluxo de caixa. Digito e ele vai trazer para mim artigos que retratem sobre fluxo de caixa. Não, eu quero buscar aqui, não é sobre fluxo de caixa, professor. Eu quero buscar aqui sobre empregabilidade. E ainda posso botar no Piauí. Certo? Então, eu coloco as informações que eu quero saber, certo? Terá que ter um dado da empregabilidade especificamente no Piauí? Às vezes tem, tá? Muitos artigos são lançados, muitos artigos são publicados, beleza? É interessante que vocês procurem através de alguns filtros. Então, aqui, ó, nessa barra lateral esquerda, onde está circulado aqui para vocês, tem o ano da publicação, tá? Quanto mais recente, mais interessante, tá? Então, você pode selecionar, ó, desde 2022, desde 2028, desde 2018, tá? Acho interessante vocês pensarem aqui em pelo menos desde 2018, para trazer dados mais recentes possíveis. Aí, o próprio Google filtra. Ó, esse primeiro artigo que a gente tem aqui, olha, de 93. Ei, professor, quase 29 anos aí, tá? Outra aqui, ó, de 99, de 1990, 2011. Então, são trabalhos relativamente antigos, tá? 1990, será que eu estava nascido? Será que você estava nascido? Ih, professor, não estava nascido não, aí, ó. Você acha que nem minha mãe estava nascida nessa época? Será que estava? Não sei, talvez tivesse. Mas aí, galera, eu quero que vocês pensem que justamente, para que eu quero buscar um dado de um artigo assim? Para ser algo muito atual, muito preciso, certo? Então, busque trabalhos aí de pelo menos 2018. É uma vantagem. Então, o Google não é uma fonte, tá? Não pode citar Google, tá bom? Google não é fonte. Google, ele é um indexador, tá? Ele acha sites que contenham a minha informação, tá? Eu posso utilizar tanto o Google normal para encontrar qualquer site, blog, o site lá da Veja, da Super Interessante, certo? Ele é um indexador, porque ele anexa, certo, essas informações. E aí eu clico nesses links e ele me direciona para o site correto, tá? Aí o site correto, ele é uma fonte, tá? Então eu não quero ver citações tipo, achei no Google, não, certo? Procura, de fato, a informação. Quando a gente entra no Google Acadêmico, que ele é um tipo específico de Google para dedicar a encontrar artigo científico, ele tem algumas vantagens. Ele já entende que quem acessa o Google Acadêmico quer fazer um trabalho escolar bacana, quer citar referências. Tá? Então, é um aluno do ensino médio, é um aluno do curso superior, é um aluno de pós-graduação ou é um próprio pesquisador. Tá? Então, são essas pessoas que entram no Google Acadêmico. Tá? E elas querem fontes, ele quer saber uma fonte segura e ele quer saber... E ele sabe que quem vai citar não vai citar o nome Google, quer citar o nome do próprio site, tá? E aí, nesse caso, o que acontece, ó? Mudando aqui, ó, para vocês, ó. Nessa primeira busca aqui, ó, eu busquei qualquer jeito, sem clicar desde 2018, e apareceu referências de 93, 99, 90. Eu quero referências mais recentes, ó. Quando eu citei aqui, ó, quando eu cliquei marcado aqui, ó, opa, cadê? Canetinha, pronto. Aqui, ó, eu marquei aqui, ó, desde 2018. Ó, os trabalhos que aparecem agora, ó. 2019, 2018, 2019. São trabalhos mais recentes, certo? Então, uma grande vantagem de vocês buscarem. Eu vou já responder vocês, pessoal de Manuel e Mídio, certo? E aí, ó, quem quer falar sobre empreendedorismo, é só mudar aqui, ó, trocar esse fluxo de caixa e botar, ó, empreendedorismo.
empreendedorismo e ainda pode complementar, porque empreendedorismo é muito geral, né? Empreendedorismo, Piauí, certo? Será que tem Manuel Emídio? Procura Manuel Emídio, certo? E aí vai procurando. Tem hora que eu vou encontrar alguns dados, da hora que fica, não, tá muito específico isso aqui, acho que a gente não vai encontrar. Talvez no Piauí a gente encontre. No Piauí você vai encontrar, tá? Mas Manuel Emídio, será que tem? Será que tem para Francisco Macedo? Será que tem para São Miguel da Baixa Grande? Tá? Será que tem para Prata do Piauí? E aí a gente vai especificando. Às vezes está específico demais, aí a gente aumenta o tempo. Não, bota desde 2015, tá? Bota, a gente vai tentando encontrar as nossas saídas. A partir do momento em que a gente não encontra, a gente diminui o quão específico a gente está sendo. Mas para o Piauí vocês vão encontrar com certeza. Tá bom? Repito. Professor, eu vou citar Google Acadêmico? Não. Eu vou citar o site. E aqui, ó, aqui, o que que eu quero fazer? Eu quero clicar nesse link, eu quero ler o trabalho, eu quero ver que informação eu tenho. Eu quero, ter uma dado, né? Eu quero ter essa ideia de dados, de números. Como é a empregabilidade no Piauí? Para que lado a gente vai? Tem campo, recursos humanos? Você pode colocar empreendedorismo, recursos humanos no Piauí, por exemplo, tá? Será que tem caminho para saída para recursos humanos aqui no Piauí, certo? Porque provavelmente, gente, uma pesquisa como essa de empreendedorismo, tá? Pode colocar, ó, gostei, ó, o pessoal do Manuel Emídio botou aqui, ó, professor, posso fazer sobre empreendedorismo nos festejos daqui? Pode, é só colocar empreendedorismo nos festejos Piauí. Será que a gente tem dados sobre isso? Tá? Provavelmente você vai encontrar, tá? Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, nesses grandes sites, muitas vezes não são tão específicos. O artigo científico ele é, certo? Ele é preciso, tá? E às vezes tem informações. Às vezes não é da nossa cidade, mas é da nossa cidade vizinha, nossa. Talvez seja interessante vocês fazerem esse olhar também no meu entorno, tá? Então, justamente para trazer os dados, tá? Pode achar confuso, tá? É um trabalho um pouquinho mais avançado do que vocês, mas nesse momento a gente vai começando a ler e se acostumando com essa leitura. Boa parte deles vocês vão trazer dados numéricos, tá? Como é que está a taxa de emprego, a taxa de empregabilidade, de desemprego, certo? Por que que as pessoas buscam, por exemplo, serem empreendedoras? É por falta de oportunidade de trabalho no mercado de trabalho? Ou não, eu preciso também ter capacitação para empreender, eu preciso também dessa capacitação, tá? São perguntas que você vai fazendo à medida que você vai escrevendo. Quem já está aí na escrita, seja no resumo ou de fato na estrutura, à medida que a gente vai escrevendo, vão surgindo mais dúvidas. E aí a gente vai querendo complementar mais, escrever mais, escrever mais, escrever mais, tá? A gente não perde tempo, tá? O prazo já tá assim, ó, no limite, certo? A data de entrega é dia 15, tá bom? Beleza? Pessoal, mano, pode fazer? Pode sim, tá? Tem super a ver empreendedorismo com painel socioeconômico, deu uma bugada aqui. Tem tudo a ver com painel socioeconômico, tá? E aí pensa, festejo, quais são os festejos que a gente tem aqui em Manuel Emídio, certo? Quais são os festejos que a gente tem nas regiões circunvizinhas, né? Tem Eliseus Martins ali perto, tem quais são as outras cidades que agora eu esqueci que são próximas. E aí você vai lá, ó, pronto, tá, Floriano já está um pouquinho mais distante, mas quais são as cidades que estão aqui próximas à nossa, que também contemplam, que a gente tem essa intercalada, quando tá tendo festejo aqui, aí na outra semana, no próximo mês já tem na outra cidade, a gente já quer ir, que eu sei que vocês são assim, tá? De vão pega, não, esse mês eu vou agora para Eliseu Martins, professor, lá curtir, certo? Tem gente que já vai lá para Buriti, para Buriti não, desculpa, para Bom Jesus, também não é tão próximo, mas vão, que eu sei que vão, tá? E aí é nessa hora que vocês vão começando a entender, pera, se eu tenho esse esforço de querer ir para esse local, talvez ele também seja uma realidade local que eu possa estar retratando no nosso trabalho.
Me diga, apresente para a gente lá na produção textual quais são esses festejos que existam, tá? Ele tem um cunho religioso, tá? É para algum santo, tá? Que santo é esse? Certo? Acontece em que época do ano? Todo ano acontece? Quem é que vai para essa cidade? Quem é que chega na nossa cidade? Tá? Quem são as pessoas que frequentam? E ela movimenta a economia de que sentido, já que é um evento religioso, tá? Eu estou supondo que seja um evento religioso, mas às vezes não é. Me diz, me conta, tá? Não, as pessoas vêm para cá, professor, também por conta do lado ecológico. Aqui a gente tem um parque ambiental, certo? Me fala que parque ambiental é esse? Isso é uma unidade de conservação? Ele é uma unidade de conservação federal? Ele é uma unidade de conservação estadual? Certo? E, professor, aqui tem uns banhos ótimos, tá? Aqui na nossa cidade tem umas represas que todo mundo quer ver, tem umas cachoeiras, certo? Me conta, relata, traz essa realidade, como é que esse movimento das pessoas é sazonal, como é que isso move a economia da realidade local, ou não move, certo? Tem hotel para receber aqui na nossa cidade? Certo, o turista, ou não, as pessoas ficam hospedadas nas casas das outras pessoas, certo? Traz essa realidade. Pode fazer? Pode. Não só pode, como deve. Tema ótimo, viu? Bom, atenção. Eu cito o Google nunca, tá? Seja o Google normal ou o Google acadêmico. Vou citar nunca. O que a gente vai citar? A gente cita o próprio site, certo? E aí a gente entra dentro do site. A vantagem do Google Acadêmico é porque quando a gente clica nesse íconezinho aqui, ó, do citar, deixa eu botar uma marca-texto, ó. Quando vocês clicam nesse ícone aqui, ó, citar, de novo, ó, citar, ele aparece pra gente a forma como a gente vai referenciar, tá? Professor, os dois objetivos, só apenas uma página ou os dois juntos? Eu não entendi a pergunta. São dois objetivos, objetivo geral e objetivo específico. Todos os três, né? Que é um objetivo geral e dois objetivos específicos. Todos na mesma página. Tá? Você escreve todos na mesma página. Agora, lembrando, quando a gente escreve um objetivo, é uma ação que eu quero executar lá no meu ah, ah, lá no meu produção textual, tá? Então essa ação precisa ser observada. Eu queria analisar. Então, vamos lá, a gente tem que analisar dados, a gente tem que analisar contextos. Eu quero saber que contexto e que dados são esses que você vai analisar, certo? Talvez, pelos quem não escreveu ainda, talvez não consiga pelo tempo. Mas eu quero conhecer, conhecer talvez seja um tema legal, tá? Então, nesse momento, tu vai me apresentando tudo que tem nessa cidade, as potencialidades. Não esquece o lado socioeconômico, tá? Como é que isso movimenta a economia, tá bom? Beleza? Pensa aí no conceito como explorar, analisar não, mas pensa que não escreveu ainda de jeito nenhum, tá? Conhecer, reconhecer, identificar, explorar, tá? Talvez sejam objetivos interessantes aí para vocês pensarem ao colocar, para quem não escreveu de jeito nenhum. Eu sei que a gente tem alguns alunos aqui, ó, que estão super avançados, já estão concluindo, não é isso? Não é isso, Juliana? Não é isso, Leda? Comenta aí quem já está praticamente já pronto o trabalho aí, certo? Quero saber, vocês estão muito quietinhos hoje, né? Bom, quando a gente, lá no final do trabalho de vocês, vai ter um que a gente chama de lista de referência, tá? No final do relatório, tá? Lista-se o conjunto de referências citadas na fundamentação teórica, né? Que aí, no caso, vocês vão colocar, vou tirar aqui, ó, vocês vão colocar na produção textual, certo? Então, lá no final do relatório, vocês vão colocar as referências. Todos os materiais que foram citados. Vocês não colocam referências que não foram citadas, beleza? Então, o que eu coloco? Apenas
o que foi citado. E só acabou. Certo? Professor, e o que que foi citado? Como é que cita? Volta aí umas 2, 3 aulas atrás que eu explico para vocês as duas formas de citação que existem, tá? A citação direta e a citação indireta. E eu ainda explico para vocês no material, tá lá no slide, tá durante a aula, eu explicando direitinho para vocês como acontece essa citação. Tá? Basicamente, a citação é quando a gente traz o nome de uma pessoa que escreveu aquele texto, tá? Por exemplo, pode colocar na tela para mim? Pode me colocar na tela, Yara? Por exemplo, hoje a gente vai falar ainda para vocês sobre as competências profissionais. Eu já expliquei para vocês o que é competência, tá? Será que alguém de vocês sabe o que é competência? Aí eu vou citar agora um autor que eu li, que eu estudei sobre gestão de pessoas, que ele vai falar o que é competência profissional, tá? Quem é esse autor? Chiavenato, no livro dele de gestão de pessoas de 2014, tá? Aí ele vai falar assim, ó, competência é o conjunto, certo, de conhecimentos, habilidades, atitude e julgamento. Porque eu tenho certeza que é o Chiavenato. Vários autores falam sobre competências, mas Chiavenato ele tem esse clássico que ele coloca o julgamento. A maioria dos autores só fala no conhecimento, habilidade e atitude. O Chiavenato ele ainda traz esse julgamento. Tá? Se eu quiser, né, se fosse uma aula aqui própria para isso, a gente poderia detalhar o que é conhecimento, tá? Que está no nível técnico, está no nível de conhecer, de conteúdo, tá? De conceituar, certo? A habilidade está no aspecto da execução, do saber fazer. A atitude está no fato de executar, talvez na proatividade, e no julgamento no aspecto crítico, que a gente também trabalha aqui na sala de aula. Como eu posso confiar no artigo que eu estou lendo? Como é que eu posso saber que determinado artigo é ou não é uma fake news, por exemplo? Tá? A gente já trabalhou isso com vocês lá na disciplina Educação Tecnológica e Midiática. Tá? Então, é essa capacidade crítica que a gente espera que vocês tenham. Tá? Que a gente trabalha não só aqui no curso técnico, mas também no ensino médio de vocês, também para que vocês sejam críticos, tenham essa capacidade de julgamento, tá? São várias ferramentas que se aplicam no trabalho, tá? Então vocês vão aprender. Vocês irão conversar com os professores, por exemplo, os professores das áreas de cálculo, né? Gilvan, professor Jorge, professor Fernando Galvão, e aí vai chegar um momento que vocês terão que trabalhar com as áreas de matemática, né? De cálculo. Aí eles vão postar para vocês várias ferramentas. Um diagrama de Pareto, um histograma. Como é que eu posso analisar aquilo ali? Quando é que eu sei que eu escolho? Quando é que eu vou escolher utilizar um diagrama de Pareto, tá? Então, essa é a capacidade crítica também de julgar. Não, para esse tipo de questão eu resolvo utilizando essa ferramenta, tá? Então, essa capacidade de julgar, de olhar um dado e falar, então aqui para solucionar esse problema a gente pode responder utilizando aquela ferramenta ali, certo? Então, isso é o que o Chiavenato, tá? Então, olha só como eu consegui sem ler não, porque eu li, né? Eu não só li como eu estudei, tá? Eu não consigo dizer que foi o Chiavenato 2016, tá? Então, isso é uma citação. Qual é esse livro, professor, do Chiavenato 2016? Aí, lá nas referências, eu trago para vocês a referência bonitinha. Tá? Vamos mostrar alguns exemplos, tá? Então, nas referências, durante a produção textual, durante a produção textual, a gente cita, a gente bota o nome do autor e o ano da publicação dele, certo? E lá nas referências, a gente tem que colocar essa ordemzinha aqui, ó. Nome do autor, o nome do livro, ou da revista, ou do site onde foi publicado, tá? Primeiro, segundo, terceiro. O título do livro, tá? E aí, por exemplo, se for só um livro, pronto, tá? Se não tem...
Agora, se esse livro é dividido em capítulos, aí você bota lá o capítulo do livro, tá? Então, por exemplo, o professor li um livro pequeno, li um livro lá sobre o essencialismo, é um livro super pequeno que dá para citar? Dá. Então, ele não vai precisar colocar título de livro, porque ele não é dividido nesses capítulos dessa forma. Mas, se, por exemplo, se o livro ele tem vários capítulos, se é um livro mais específico da área, é um livro de geografia do Piauí, aí você tirou de um capítulo específico, aí pronto, beleza. Nesse livro de geografia do Piauí, a gente tira lá uma parte só, você vai especificar que capítulo é esse, tá bom? Então, é o capítulo que fala sobre os aspectos sociais, aspectos culturais do nosso estado. Tem vários livros de geografia do Piauí. Vocês podem encontrar, talvez, nas bibliotecas das escolas de vocês. Tá bom? O ano da publicação e a editora, se for o caso de um livro. Tá? Então, isso vocês precisam estar colocando. Onde eu encontro essas informações, professor? Se você está lendo em um livro, seja ele físico ou em PDF, as primeiras páginas do livro, você vai encontrar isso aqui, ó, esse quadradinho que a gente chama de ficha catalográfica, tá? Pronto, nessa ficha catalográfica você vai encontrar todas as informações, tá? Por exemplo, tá aqui, ó, René Biroche, ou Biroque, tá? É o nome do autor do livro. Metodologia do estudo em pesquisa em administração. É o nome do livro, do título do livro. Tá? Departamento de Ciências e Administração da UFSC. É a editora, que é uma... Como é que diz essa editora? Ela é uma editora de uma universidade, da Universidade Federal de Santa Catarina, e 2015 foi o ano da publicação do livro, certo? Então, cada um desses pontos aí são pontos que são exigidos para vocês colocarem como referências, e pronto. Coloco o nome do autor, que normalmente a gente coloca primeiro o sobrenome do autor, tá? O título do livro, a editora, né? Porque aí é um livro, você vai ter que colocar a editora e o ano da publicação, que é o ano de 2015, tá? 2015 ainda dá para considerar. Então, a sequência seria essa, ó. O último sobrenome do autor, ó, Biroque, seguido pelo título, certo? Tá ali, ó, título, metodologia de estudo em pesquisa em administração. Tá? Observe que eu coloquei aí em destaque, certo? O título do livro, tá? Então, pode ser a editora, também pode ficar em destaque, tá? Aí tá lá, foi publicado na cidade de Florianópolis, pelo Departamento de Ciências da Administração da UFSC, né? Que é a Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2015, tá? Então, a sequência que espera se encontrar nas referências bibliográficas são essas. Professor, isso aqui a gente tirou de onde? Da ABNT. Você pode botar isso aqui no Google que vocês vão encontrar como fazer as referências bibliográficas. Galera, é uma das últimas coisas que vocês vão fazer é a ABNT. Tá bom? Então, eu já até disse para vocês que na parte escrita, eu sugiro que a introdução seja a última coisa que vocês façam, tá? Porque na introdução a gente apresenta o trabalho, tá? Então, faça a primeira coisa, a produção, bota o objetivo, escreve a produção textual, faz as considerações finais, tá? E aí se joga na introdução. Na introdução tu vai apresentar, escreve com tuas palavras, beleza? Escreva com suas palavras a introdução. Tá bom? E aí, quando tiver só no último momentinho de deixa eu fazer os toques, você fecha as suas referências bibliográficas também. Pode ir escrevendo também. À medida que você vai escrevendo, você vai colocando, citando na produção textual, você já vai colocando lá nas referências bibliográficas também, para poder não esquecer, tá? Mas aí esses detalhes, a ordem, que tem que ficar em caixa alta, vocês podem fazer esses ajustes finais
na hora de fazer a última correção do trabalho de vocês, tá bom? Pega aí 1, 2 dias só para fazer essas correções. Sim, demora, viu? Cansa um pouquinho. Onde vem essas regras de citação e de referências, tá? Na ABNT, tá aí, como eu disse para vocês, que é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. A ABNT é responsável pela elaboração de normas brasileiras. Não é só sobre as regras de escrita de trabalho, é para praticamente tudo, até as NRs, né, que são as normas regulamentadoras, que tem a ver com segurança no trabalho. A ABNT estrutura elas, tá? Então, sim, muita coisa, tá bom? Ahn, Aqui, ó, exemplos, tá? Outros exemplos para vocês, tá? Aqui a sequência que vocês vão ter, ó, a sequência disso, ó. Autor é o Miller, tá? O capítulo do livro é a ciência, o sistema, a comunicação científica e a literatura científica, tá? No livro, fontes de informação, pesquisadores profissionais. Foi publicado na cidade de Belo Horizonte pela editora da Universidade Federal de Minas Gerais no ano de 2000. Tá? Aqui é quando um autor publicou só um capítulo de um livro maior. Tá? Tem muitos livros que são desse jeito. Tá? Eu não escrevi o livro inteiro, eu escrevi um capítulo de um livro. Tá? São caminhos para você escrever. Tá? Principalmente quem vai escrever algum livro mais com teor didático e científico. Tá? Referências de periódico. O que é isso, professor? Isso aqui, ó, é como eu disse para vocês, são artigos científicos, tá? Quero botar um gráfico, professor, que eu tirei de um artigo, tem que citar também, tá bom? Periódico, gente, é porque a publicação desses artigos são periódicas, tá? Por isso que a gente precisa se preocupar com uma data, certo? Precisa ser uma publicação recente, porque volta e meia são publicados novos e novos dados, tá? Que atualizam e mudam a forma como a gente pode ler o nosso estado, a nossa região, tá? Aí tem aí, ó, Duarte, e-learning, abordagem e aprendizagem no ensino superior, tá? Revista de Ciência da Educação, tá? Foi publicado no ano de 2016, tá? Aqui a sequência direitinho do que a gente espera encontrar nas suas referências. Então, galera, aqui, galera, ó, referência de livro, referência de capítulo de livro, referência de periódico, tá? Tá aí para vocês exemplos. E aí, sempre que vocês forem precisar escrever, vocês podem consultar esse slidezinho que já facilita o trabalho de vocês. Tá bom? Ah, como é que escreve essa referência aqui? Ah, tá do jeito certo, tá do jeito errado, elas são diferentes. Tá bom? E aí, se vocês querem citar alguma outra referência, alguém me perguntou assim, professor, como é que eu cito uma entrevista, né? Por exemplo, alguém já perguntou assim, professor, pode fazer entrevista? Ela até disse assim, vocês em si não vão poder fazer, tá? Porque a gente precisa de um comitê de ética para passar, precisa ter um tempo para poder avaliar. Não dá para executar. Esse não é um trabalho científico, tá? É um trabalho para vocês executarem outras questões, tá bom? Mas vocês podem assistir entrevistas que já foram publicadas, tá? Então, por exemplo, o que é a Venato, que eu disse para vocês, tá? E tem várias entrevistas na web, tá? Vocês podem encontrar no YouTube, por exemplo. Ele fala muito sobre essa questão de empregabilidade. Ele fala muito sobre essa questão, porque ele é um profissional da administração que fala muito sobre gestão de pessoas. Para vocês de recursos humanos, é uma excelente fonte de referência, tá? Então, ele vai explicar, por exemplo, a mudança das empresas, lá no passado, os anos 90, início dos anos 2000, e agora, certo? Como as empresas elas se comportam diferente, como elas exigem de forma diferente do nosso profissional, tá? E aí esse Chiavenato, ele tem várias entrevistas para falar sobre isso. Eu posso fazer um recorte da entrevista dele? Pode,
tá? Você pode fazer, inclusive, uma citação direta, aquela que eu copio o Y da palavra dele, tá? Porque é uma entrevista. E aí, sim, para vocês fazerem esse recorte, aí tem que fazer uma citação, uma referência desse vídeo. Ele é diferente. Eu recomendo que vocês pesquisem como é que faz a citação desses vídeos, porque aí é uma citação um pouquinho diferente, tá bom? Eu não coloquei nesse material. E aqui outro exemplo também para vocês, ó, quando houver mais de um autor, todos devem ser mencionados, separados por ponto e vírgula. Tá lá o exemplo, ó, como é mais de um autor, Bittencourt, Severo, Galon, certo? São autores diferentes. Aqui é um autor, outro autor. Acontece, tá? A gente muitas vezes o trabalho é colaborativo, são mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Tem artigo científico que é um monte de autor, tá? Então, dependendo do trabalho, tem que citar tudinho, tá? Mas a gente é mais tranquilo, tá? Quando aparece aqui, ó, vou voltar ali, ó, para vocês. Vou dar uma dica para vocês. Quando a gente clica nesse botãozinho citar, tá? Ele aparece uma caixazinha pra gente e ainda aparece a ABNT, tá? Então, basicamente, é você copiar e colar o que está naquela citação, tá? Então, ele é mais tranquilo. Para quem for pesquisar aqui pelo Google Acadêmico, tá mais tranquilo. Agora, tem que ter cuidado de fazer a leitura, tá? Não é de qualquer jeito. Abre o trabalho, vê se aquele trabalho tem a ver com o teu trabalho, tá? Porque vocês vão encontrar muita coisa interessante, mas nem tudo é para vocês, tá? Então, você fala, isso aqui contempla o objetivo que eu quero, tá? Para vocês não fugirem do tema, tá? Lembra lá, professor, qual é o meu tema principal? Sempre que vocês lerem um artigo, um trabalho, um livro, uma matéria jornalística, que você fala, poxa, eu queria botar isso aqui no meu trabalho, é muito interessante. A primeira coisa que você deve se perguntar é, qual é o tema geral do meu trabalho? Essa informação tem a ver com o meu tema geral do meu trabalho, que é o painel socioeconômico, o retrato da realidade local, tem a ver com esse tema? Tem? Ótimo. E tem a ver com os objetivos? A segunda pergunta que você vai fazer é, tem a ver com os objetivos que eu me propus, tá? O objetivo específico que eu me propus? Tem a ver? Tem. Então pronto, você pode citar ele, tá bom? E se você cita, você tem que colocar as referências, que é um dos últimos tópicos que você vai colocar lá no trabalho de vocês. Tá tranquilo? Cadê o pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Cadê o pessoal de Prata do Piauí? Cadê o pessoal de Manuel Mídio? Estão conseguindo assimilar esses dados aí, de citar, de fazer referência, certo? Dá um pouquinho de trabalho, tá? Então, reservem aí 2 dias antes, tá? Então, tenta concluir esse trabalho até o dia 13, tá? A parte escrita mesmo dele. E aí, deixo o dia 14 para poder ler direitinho, se eu citei tudo, se todas as citações estão contempladas lá nas referências, se eu não coloquei nenhuma referência a mais, tá? Então, deixa esse lado estrutural, a cara, as fontes. Todo o trabalho tem que estar na mesma fonte, ou a fonte é Arial, ou a fonte Times New Roman, tá bom? Beleza? Cadê os meus alunos? Cadê os professores mediadores? Leda, Sueli, Juliana, Raíssa, Laura, Jardel, Juan, Juliana Nunes. Cadê o pessoal de Prata, de Francisco Macedo, de Juazeiro do Piauí? Cadê o pessoal de Manuel Emílio? Vocês fizeram perguntas muito interessantes e agora ficaram calados. Eu respondi as perguntas de vocês. Eu quero saber se as perguntas que eu respondi ficou claro para vocês, tá? E se as explicações que eu trouxe aqui para vocês também estão claras, tá bom? Então, esses detalhes aqui, elas chamam a atenção de vocês também. Fiquem atentos também, porque vocês também terão provas para executar, tá bom? Então, se preocupem também com essas questões, com as datas das provas, tá? Eu não sei exatamente qual é o dia das avaliações de vocês. Então, se você já sabe que tem uma avaliação no dia tal, então tenta responder, entregar esse trabalho antes, para poder dar tempo, estudar antes da prova, tá bom? Que bom, que bom. Obrigado, professora Rosimeire, tá, pelo feedback, tá bom?
Beleza? E a gente ainda vai ter encontros na próxima semana, tá bom? Quarta, tem como verificar pra mim, Yara, que dia é quarta e quinta-feira, que só pra dia 14 e 15, pronto. Então, dia 14 e 15, na próxima semana, a gente ainda vai ter encontros. Eu ainda vou poder chamar a atenção de vocês, conversar com vocês sobre esses dados, tá bom? E a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre um dos temas, que seria o tema da nossa aula de hoje mesmo, mas o tempo tá estourado, né? A gente tá com um pouco mais de 1 minuto aí para poder falar. Tá? Mas aqui a gente com certeza vai deixar para a próxima semana. Mas uma coisa que eu já quero chamar aqui a atenção para vocês é: tô me preparando, Daniel, tô me preparando para ser um profissional competente, tá? E aí, o que que é competência, tá? Quando a gente fala em competência, a gente sempre tem que lembrar daquela siglazinha que é o chá. Opa, ficou estranho. Borracha, amarelo, que é o chá. Que chá é esse, professor? São os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, certo? Esse chá, ela contempla. E aí a primeira coisa que a pessoa pensa, a primeira coisa é conhecimento. Conhecer é ter inteligência, tá? Aí você fala assim: "Ah, professor, eu não sou inteligente não". Será mesmo que você não é? Tá? Gente, isso aqui é o que é retratado por Howard Gardner. É as chamadas múltiplas inteligências. Na próxima semana, dia 14, a gente vai explorar um pouquinho sobre elas, tá? E aí, ó, eu tenho inteligências lógico-matemática, que aqui é que normalmente a gente acha que a gente não é inteligente, né? Então, não, mas ó, tem muitas outras. Temos as inteligências linguísticas, que tem a ver com a comunicação, espacial, musical, interpessoal, intrapessoal, naturalista, corporal cinética. Então, cada um dessas a gente vai conversar um pouquinho nas próximas aulas com vocês, para falar especificamente sobre essa ideia da fundamentos para a atuação profissional, tá bom? Queridos, a gente vai encerrando a nossa aula de hoje, mas fiquem atentos aos prazos, às datas e sim ao meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo para poder marcar direitinho a apresentação aos alunos que estão interessados em apresentar. Queridos, vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.